Então, muito bem-vindos a mais um episódio do Aroma Voice, a voz da aromaterapia em Portugal pelo Instituto Português de Aromaterapia. E hoje tenho aqui comigo uma super convidada. Temos aqui a nossa Cátia Fernandes, que é aromaterapeuta e que é técnica auxiliar de farmácia, e hoje vem aqui falar-nos um bocadinho sobre a gravidez e sobre as grávidas que ela já acompanha e dar-nos algumas dicas de óleos essenciais que são possíveis de utilizar durante a gravidez e também mais tarde para a mala da maternidade, se for necessário. Portanto, seja muito bem-vinda, Kátia, aqui ao nosso podcast. Obrigada, Liliana. Antes de mais, quero muito agradecer-te o convite. É para mim um gosto enorme estar aqui contigo a falar sobre uma área que nos une, uma paixão comum e é realmente muito, muito bom estar aqui contigo. Obrigada por teres aceito aqui o convite, mesmo que seja logo aqui dos primeiros episódios, portanto, acabaste por ser convidada assim um bocadinho em cima do joelho, vamos lhe dizer, mas a verdade é que fazia-me todo o sentido ter alguém como tu aqui no nosso podcast logo desde o início, porque de facto esta área da aromaterapia e este grupo de utilização, de utilizadores da aromaterapia é muito sensível e muitas das vezes também por falta de informação, as pessoas acabam por não utilizar a aromaterapia durante este período de tempo. E a realidade é que tu tens mesmo esta missão, tu ajudas mesmo as grávidas a poderem perceber como é que a aromaterapia pode ajudá-las no seu dia a dia, durante a sua gravidez, e como é que também as pode ajudar depois da gravidez, não é? Porque existe todo um processo, uma gravidez não são só os 9 meses, existe muito depois. Muita coisa depois da gravidez também, e é um dos momentos, se calhar, mais importantes em que nós podemos ir aqui buscar suporte também aos óleos essenciais e à aromaterapia. E então, aqui, como eu tinha dito há bocadinho, tu és técnica auxiliar de farmácia e, entretanto, decidiste tirar a tua formação também em aromaterapia, já trabalhavas com os óleos essenciais, e eu gostava de te fazer aqui algumas perguntas também para as pessoas te conhecerem, se calhar, um bocadinho melhor e conhecerem um bocadinho melhor a tua história, porque eu já te conheço, mas há muita gente que ainda não te conhece e que se calhar tem uma dúvida que acredito que seja comum à maior parte das pessoas que nos possam estar a ouvir neste momento, que é quando é que na tua carreira enquanto auxiliar de farmácia chegas ao momento da utilização dos óleos essenciais? Não é? Estamos aqui a falar de alguém que está formatado para utilizar determinado tipo de produto e de repente começas a utilizar também tu os óleos essenciais. Conta-nos um bocadinho como é que isto aconteceu, este encontro, por assim dizer. Pronto, olha, é assim, a verdade é que o gosto pelas plantas já vem de há muitos anos atrás. A minha bisavó já ajudava pessoas recorrendo a plantas, fazia massagens com os azeites, com infusões, e portanto este gosto já vem de há muitos anos atrás e foi aqui o bichinho foi passado já por esta parte. Apesar de eu na licenciatura ter-me focado um bocadinho mais na medicina tradicional, portanto eu sou licenciada em ciências biomédicas, é aqui mais científico, mais medicina convencional, mas com a minha gravidez e mesmo estando já a trabalhar na altura numa parafarmácia, a verdade é que eu senti necessidade de descobrir mais sobre soluções naturais e foi exatamente durante a minha gravidez que eu descobri a aromaterapia, que eu comecei a ter contacto com a aromaterapia e foi exatamente por isso que eu comecei a utilizar os óleos, embora que, eu sou muito sincera, no início foi muito complicado, eu comecei muito a medo. E esta questão do medo foi exatamente a razão depois que me leva então agora neste momento a estar a ajudar grávidas. Pois, acredito, porque é mesmo isso, e eu também, já falei com imensas, não é, e a verdade é que elas vêm todas com este medo, e agora tu também que estás aqui nesta área, e mais específica nesta área, de certeza que também tens a mesma opinião e o mesmo feedback, estou grávida, não posso usar aromaterapia, ou estou grávida, será que posso usar aromaterapia? Será que há alguma coisa que é, segura ou não? E eu costumo dizer muitas das vezes, e tu também vais-me poder dar a tua opinião, que existem aqui dois grandes grupos extremos, que é aquele tipo de grávidas que, ok, estou grávida, não posso usar nada, e aquele tipo de grávidas que, ok, estou grávida, mas isto também é natural, portanto eu posso usar tudo na mesma, que não vai fazer mal nenhum. Exatamente. Não é? Sentes um bocadinho isto também do teu lado, estes dois Sim, extremos? eu posso dizer que eu recebo se calhar em média por dia 10 a 15 mensagens de grávidas todos os dias.
Todas elas começam com a primeira pergunta, que é: mas eu posso mesmo usar óleos essenciais na gravidez? Isso é seguro? Esta é das primeiras perguntas mais frequentes. E depois a segunda é: então, mas eu não tenho nenhum difusor, será que eu posso usar aromaterapia sem difusor? Estas são as duas perguntas mais frequentes. E a verdade é que as pessoas estão formatadas para que o uso da aromaterapia é só com difusor, e depois estão formatadas para terem a ideia que a aromaterapia tem muitos quês, muitos porquês, e então têm sempre muitas dúvidas em utilizar. E a verdade é que eu identifico-me completamente com este tipo de grávidas, porque eu senti exatamente o mesmo. E foi se calhar este sentimento que me levou a estar aqui hoje. Se calhar foi mesmo a base de tudo, e a grande razão pela qual eu estou aqui contigo hoje, e pela qual passamos por todo este processo. E lido diariamente com estas grávidas e sinto que já estive no lado delas e que já identifico-me 100%. Sim, acredito que seja muito mais fácil para ti também perceber as dores que elas têm neste momento, não é? Que as dificuldades que elas têm, como nós chamamos de dores, às vezes, mas como tu passaste por este processo, tu sabes perfeitamente aquilo que elas estão a sentir, não é? Uma coisa é falar com alguém que pensa no assunto hipoteticamente, não é? Porque nunca passou por lá, tudo bem que pode ter muita experiência na área e está tudo bem, mas a questão é tu passaste por ali, tu sabes perfeitamente como é que elas se sentiam, como é que elas estão a sentir, porque tu também já te sentiste assim. E isso, podes mudar aqui a tua opinião também, mas isso ajuda-te imenso a lidar com esses problemas e saber como é que as podes ajudar, porque elas se calhar ainda não chegaram àquela dúvida que tu passaste por ela, numa fase mais tarde, se calhar, não imediatamente quando descobriste que estavas grávida. Passado alguns meses, se calhar tiveste determinadas dúvidas que elas ainda não as têm, porque ainda não chegaram a essa fase, mas tu já sabes que elas vão ter aquelas dúvidas e já tens a informação toda preparada para que de alguma forma as possas acalmar e as possas um, informar, por assim dizer, mesmo antes de chegar àquele problema e àquela dor e àquela situação. Portanto, acaba por ser aqui uma excelente ajuda para estas grávidas. Não sei se te revês um bocadinho nisto. É engraçado porque, imagina, eu começo o contacto com uma grávida, quando elas mandam uma mensagem, elas estão numa determinada etapa da gravidez, não é? E então, Uhum. imagina, eu começo a falar e dou-lhes algumas dicas, e quando passamos por quê? Passou tipo 2, 3 meses, e às vezes eu recebo mensagens: Kátia, já me aconteceu aquilo que tu me tinhas dito. Olha, eu agora tive exatamente este acontecimento, tu tinhas-me dito que tinha acontecido contigo. E é super interessante porque eu penso, eu gostava tanto de ter tido alguém na altura que eu estive grávida que me pudesse apoiar neste sentido. E eu tinha imensa gente que me ajudou e que me deu dicas, e eu também li muito sobre o assunto, mas a verdade é que em termos de aromaterapia, em termos de soluções naturais, não existe muita ajuda a nível nacional, infelizmente. Eu mesmo na farmácia, todos os dias que eu estou ao balcão, eu lido diariamente com grávidas. Olha, ainda há relativamente pouco tempo tive uma grávida que tinham as pernas super, super inchadas. E ela só me dizia: eu não consigo arranjar solução para isto. E a verdade é que eu depois fiquei com a referência da senhora, e depois até acabámos por arranjar um produto de uma marca também que recorre muito a soluções naturais, que é a Boca. E acabámos por depois ligar novamente à senhora e dizer: olha, pode utilizar isto com 100% de segurança, nós já falámos com o fornecedor, já percebemos, porque a verdade é que a gravidez é uma fase muito delicada da vida da mulher, e nós temos de ter muita atenção àquilo que recomendamos. Daí o facto de a maior parte das pessoas estar formatada e ter a ideia de que o paracetamol é a solução para tudo na gravidez. A verdade é que o paracetamol não é a solução para grande parte dos desconfortos que nós temos, nomeadamente enjoos, nomeadamente inchaço das pernas, que são das coisas mais frequentes nas grávidas, e que nós temos soluções naturais tão poderosas que nos podem ajudar nesse sentido. Eu tenho grávidas que recorrem diariamente ao óleo essencial de limão e deixaram de ter náuseas, deixaram de ter enjoos, deixaram de ter azia. E é fantástico nós percebermos que com uma simples inalação num frasco nós conseguimos ter milagres.
E é giríssimo perceber a evolução, ver o antes da grávida, antes de contactar comigo, e perceber a evolução da grávida ao longo do caminho que passamos juntas, porque isto é uma caminhada, basicamente é quase como se eu só não vejo a concepção, porque de resto eu vejo todo o progresso da gravidez e Ainda bem, é ainda bem. fantástico. Sim, é mesmo isso. Acabas por acompanhar depois tudo aqui, todo este processo, toda a gravidez e depois o pós-parto, e depois vem o bebê, vem o recém-nascido, e agora o que é que eu faço? E como é que eu lido com as minhas emoções, as depressões pós-parto que pronto, começam a ser mais faladas, mas a realidade é que, por mais que sejam faladas, hum, é muito difícil lidar com elas, não é? E é muito difícil termos a consciência dessa necessidade de ajuda e de apoio, e muitas das vezes também que o contexto familiar acaba por nos apoiar nesse sentido, e a realidade é que tu aqui com a aromaterapia e tu estando já a acompanhar estas mães, consegues também ter aqui um papel fundamental mais tarde, não é? Durante todo o processo de gravidez, esta fase muito sensível, efetivamente, que é preciso ter muito cuidado com aquilo que recomendamos e tudo isso, e depois, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso e mais alguns óleos que possam ajudar nesta fase. E depois ainda tem o pós-parto, tem todas as emoções relacionadas com o pós-parto, tem toda a parte física também, o cansaço, o sono, a dificuldade de lidar com o recém-nascido, toda a questão do próprio recém-nascido, não é? Exatamente. Porque temos um ser que temos que cuidar e com imenso cuidado também, com imensas especificidades, não é? do recém-nascido, tal e qual como durante a gravidez temos de ter cuidados também com o recém-nascido, e tu acabas por fazer todo este acompanhamento. Normalmente tu acompanhas as tuas mães infinitamente, ou existe ali uma idade em que tu dizes não, a partir dos 6, a partir dos 12, a partir da adolescência já não me faz tanto sentido. Olha, Costumas então, fazer mais ou menos que ainda bem idade? que referes isso, até porque agora estavas a referir um ponto antes disso e eu quero só focar aqui uma questão, que é quando falamos em depressão pós-parto, eu costumo muito também falar nas grávidas que infelizmente não conseguem levar a gravidez até ao fim e que também têm momentos muito difíceis. E a verdade é que é quase como se fosse uma depressão pós-parto, mas o parto não gera um bebê que segue com elas para a vida. Infelizmente, gera um bebê que vai para o céu, como nós costumamos dizer, e que fica no coração para sempre. E isto são momentos muito complicados emocionalmente para a mulher e para as pessoas que as acompanham. E eu já lidei com mulheres nesse processo e agora tenho também algumas que estão num processo de tentar novamente engravidar e é tão bom estar com pessoas que já passaram pelaquela fase. Algumas delas já recorreram aos óleos essenciais para ajudar na parte emocional, para lhes dar ali um up de energia, um up de humor, para estarem mais bem com elas próprias. E agora estamos numa fase de pré-conceição. E a aromaterapia também pode ser muito boa neste aspecto, e era só focar aqui esta questão que eu, neste momento, até estou a trabalhar num projeto que ajuda as mulheres a perceber, portanto, todo o ciclo menstrual, todo o seu corpo, a ouvir os sinais que o corpo vai dando, também para elas poderem perceber e entender melhor todo o funcionamento do seu aparelho reprodutor. E a gravidez é um todo, portanto, há a pré-conceição, depois há todos os 9 meses que tem aqui uma grande viagem hormonal, e depois temos então o pós-parto, que era aquilo que tu estavas a dizer, e que é um momento também muito delicado, não só por haver uma adaptação a um ser novo, como também por todo o organismo da mulher estar a voltar ao estado inicial. E a aromaterapia pode ser, a nível emocional, uma grande ajuda, e também mesmo a nível dos cuidados íntimos, tem aqui soluções muito boas que podem ajudar nesse aspecto. Em relação ao desenvolvimento das crianças, eu neste momento eu dou soluções para todo o desenvolvimento das crianças até aos 16, 17 anos, e aquilo que eu digo sempre é que estas soluções que eu vou falando podem ser sempre adaptadas às idades, depois nós temos também de perceber a situação em si, a frequência com que queremos usar as soluções, e portanto eu falo num desenvolvimento desde os 0 pelo menos até aos 16, 17 anos, e depois aí já se atinge no fundo a maioridade, e depois provavelmente já terei mais para a frente um programa se calhar mais apropriado a adultos que
que já vai desde os 18 até aos 80 e 90, até aos 100, quem sabe, não é? Mas em termos de Exatamente. faixa, é basicamente essa. Ok, ok, mas estás aqui muito mais focada aqui na parte inicial, não é? Uhum. Tu acabas por acompanhar aqui a grávida logo desde o início, muitas das vezes, mesmo que a gravidez não, por algum motivo, não chegue até ao fim, tu fazes esse acompanhamento e quando já estás com essas pessoas, já estás a acompanhá-las de alguma forma, isso também acaba por ser uma mais-valia, porque consegues perceber esse tipo de situações, consegues ajudá-las também a ultrapassar mesmo o próprio luto, mesmo a perda gestacional, que tanto se fala neste momento e que de facto é um momento muito doloroso, como tu estavas a mencionar, e que às vezes é desvalorizado pela sociedade. A realidade é que acabas por já lá estar, acabas por fazer esse acompanhamento, seja a nível físico, seja a nível emocional, e vais depois voltar a ajudar quando então entramos numa fase de fertilidade e de concepção para que então possa surgir uma nova gravidez. E acabas por estar dentro de todo o processo, o que acaba por ser aqui um trabalho fantástico junto de todas as grávidas que possam ter este acompanhamento, porque acredito que eu não tive, mas se fosse hoje, escolheria ter. Porque a realidade é que é uma fase de muita, muita confusão cá dentro, tanto a nível emocional como a nível hormonal e físico, e a realidade é que quando nós nos sentimos acompanhadas por pessoas que passaram pelo mesmo processo e por outras grávidas também, que estão a passar exatamente a mesma questão que nós estamos a passar, sentimos-nos muito mais acompanhadas, muito mais compreendidas, falamos a mesma língua, temos Exatamente. os mesmos problemas, temos as mesmas dores, temos as mesmas vitórias também para celebrar, e isso é um grande, grande, grande apoio. E aí é mesmo, muitos parabéns mesmo por esse teu trabalho que tu fazes junto das grávidas, que sem dúvida que acabas por ajudar aqui imensas. Então, já nos contaste aqui um bocadinho da tua história, já nos contaste aqui um bocadinho também aquilo que estás a fazer com todas estas grávidas. E eu agora, voltando novamente à tua história, assim muito rapidamente, tu começaste então a usar os óleos essenciais quando ficaste grávida, começaste também a procurar informação nesse sentido porque tinhas essa necessidade, não é? Como estavas a dizer, em que, tal como muitas agora passam por isto, tu também já passaste, já tiveste essas dificuldades de utilização durante a gravidez. Um, e depois, mais tarde, conta-nos assim muito rapidamente como é que tu passas de uma utilizadora, efetivamente, dos óleos essenciais, se calhar já estavas em contacto com eles também na farmácia, não é? Sim. Porque também hoje em dia já os temos à venda nas farmácias. Como é que tu passas aqui de utilizadora pessoal para este papel de ajudar os outros e de começar então a ajudar as outras grávidas a ultrapassarem tudo aquilo que tu tiveste como dificuldade? Pronto, aqui basicamente houve vários pontos que me levaram não só a querer certificar-me em aromaterapia e ser aromaterapeuta certificada, como também me especializar na parte da gravidez. Portanto, o primeiro ponto em termos de formação foi realmente a questão de haver tanta informação controversa nas redes sociais e tudo isso, e mesmo até em livros, que eu cheguei a comprar vários livros e em 3 ou 4 livros que eu tinha à frente eu tinha várias opiniões. Obviamente que isto é normal, isto acontece na medicina tradicional, não é um motivo de alerta para as pessoas, porque existem profissionais que têm opiniões diferentes e é normal que assim aconteça. E ainda bem que acontece isso para que a ciência continue a evoluir e continuemos a investigar. Mas a verdade é que para quem está a iniciar a experiência com uma área nova é muito complicado. Nós percebemos que existem opiniões diferentes e então por qual opinião é que eu me vou guiar? E a verdade é que o Instituto Português de Aromaterapia, nesse aspecto, ajudou-me imenso. Porquê? Porque eu consegui ter uma pessoa, que foste tu, que me guiou numa linha de pensamentos, que eu acho que é aquilo que nós precisamos. É uma pessoa que nos guia numa linha de pensamentos e nos orienta e nos diz as partes principais que nós precisamos de fazer para seguir este caminho da forma mais correta. E então, com esse intuito, eu tirei a certificação e o que é que eu fiz? Eu disse, bem, não há área que faça mais sentido para eu atuar do que a gravidez, porque a verdade foi a área em que eu senti mais dificuldade, mais falta de informação, e por isso faz todo o sentido eu perceber melhor como é que eu posso aplicar a aromaterapia na gravidez, como é que eu posso ajudar outras grávidas a ultrapassar os desconfortos que eu na altura tive e que não tive ninguém que me ajudasse a ultrapassá-los. E portanto foi muito nesse aspecto, foi em tentar cobrir as necessidades que na altura eu tive,
e ajudando outras grávidas para que não tenham essas necessidades que eu tive quando estive grávida. Exatamente. Sim, sim, e para além de tu teres passado por essa experiência, não é? Tu também tens diariamente grávidas, certamente que Exatamente. todos os dias tens várias grávidas que vão ter contigo ao balcão da farmácia, pedirem ajuda para isto e para aquilo, não é? E tu acabas por, de alguma forma, te reveres também nestas grávidas. Eu imagino quando te aparece uma nova cliente que está grávida, tu vais logo lembrar ali quase que automaticamente, pois eu também passei por isto, coitada, o que ela está a passar, estas dúvidas todas que ela tem, eu também já tive. E compreendes perfeitamente a posição que ela tem naquele momento, não é? E acabas por estar aqui em constante atualização, tanto pelo teu trabalho, porque ainda trabalhas como auxiliar de farmácia e como instrutor online, não é? Porque neste momento tu estás a acompanhar imensas grávidas, com vários cursos a decorrer e neste momento também, porque acabaste por fazer o curso connosco, com o Instituto, para poderes se sentir aqui mais segura nos teus aconselhamentos e teres esta linha condutora de toda a informação e estes padrões, por assim dizer, não é? Ok, neste momento já sabes por onde é que podes caminhar e para onde é que podes ir e como trabalhar com os teus clientes, e então tu decides, ok, um para um já não é fácil, já não é possível, as horas fogem, não é? As horas são pequenas para toda a gente, já tens outro trabalho a full time que adoras, que é seres técnica de farmácia, e tu dizes assim, bem, mas eu tenho muita gente que eu preciso ajudar, não é? Tinhas imensas pessoas que precisavas ajudar, imensas grávidas, e então decides começar a trabalhar com elas em grupos e em cursos, não é? Aqui com a instrução online, nestes acompanhamentos especiais para grávidas. Queres-nos falar um bocadinho sobre isto? Queres-nos explicar quais são aqui os momentos fundamentais para este acompanhamento de grupo que tu fazes neste momento? Então, olha, é assim, eu neste momento tenho 2 programas online, portanto, a decorrer em fases diferentes da vida da mulher, e estou prestes a lançar o terceiro programa online. Portanto, embora que o terceiro programa online acaba quase por ser um bocadinho transversal a estas 2 fases, mas também pode ser aplicado quase como uma fase antes destas 2 fases que eu já abordo agora. Porquê? Porque eu neste momento tenho o programa Grávidas EPI, que é um programa que portanto, é só dedicado à gravidez, em que eu falo sobre os vários pormenores acerca de cada um dos trimestres, sobre cuidados do corpo, ajudar a grávida a dormir melhor, todos estes pormenores, e vou sempre recorrer à solução natural, portanto, utilizando a aromaterapia para poder ajudar a grávida nos vários pontos da gravidez. E vou também dar aqui alguma informação teórica para que elas consigam perceber o que é isto da aromaterapia, quais são os componentes, como utilizar, quais são os óleos proibidos na gravidez, quais são os mais seguros, qual a forma de utilizar. Portanto, existe aqui uma série de coisas que eu vou falando ao longo deste programa. E vamos tendo sempre aulas semanais em que estamos todas reunidas, partilhamos experiências, eu falo de outros temas que possam estar aqui também aliados à gravidez, nomeadamente agora uma das últimas aulas falei da reflexologia, que também tem uma ligação muito íntima com a aromaterapia. E, portanto, este programa é mais dedicado às grávidas. Depois, numa segunda fase, então tenho o programa que é a essência de crescer feliz e saudável, que vou então apresentar soluções naturais para as crianças desde os recém-nascidos, portanto, ali recomendável é até aos 3 meses não utilizar, portanto, aromaterapia, mas pode haver situações em que seja necessário utilizar, portanto, a partir ali dos 3 meses nós podemos utilizar, recorrendo aqui sempre aos cuidados específicos que temos de ter em relação aos óleos essenciais. E agora estou prestes a lançar um programa, portanto, neste momento tenho um evento gratuito a decorrer, para já aproveito também para que possam ver. Este evento vai estar constantemente no ar, digamos assim, que é as Jornadas da Mulher. A Jornada da Mulher, que vai ajudar a mulher a perceber de forma online e gratuita como é que o seu ciclo menstrual funciona, quais é que são aqui os pontos fundamentais a ter em conta, e portanto depois com certeza que vão querer saber mais sobre soluções naturais para estas fases, e depois então provavelmente vão querer conhecer mais sobre o programa
que eu estou a preparar e espero muito em breve ter aqui no ar para que todas as mulheres possam descobrir mais sobre o seu corpo e conseguir ouvir os pequenos pormenores que às vezes não ouvimos, os sinais do nosso corpo, não damos atenção e é importante nós termos atenção a estes sinais e as soluções naturais ajudam muito a atuar numa primeira linha para que nós possamos levar o nosso organismo de forma saudável, recorrendo sempre a soluções naturais. Que bom, que bom, que bom, que bom. É mesmo muito bom saber que estás aqui já a ajudar a mulher nas suas várias fases, não é? Ali na gravidez, depois no pós-parto e neste momento também a mulher, enquanto mulher, não é? Poder ouvir-se e a poder perceber o seu próprio corpo. Muitos parabéns, porque são de facto três programas, pelo menos dois já conhecia, agora o terceiro fico também aqui com a novidade e vamos deixar depois aqui também nos comentários, aqui na descrição, o link das Jornadas da Mulher que estás então a proporcionar gratuitamente neste momento. Olha, Kátia, em relação aqui ainda à gravidez, porque é aqui o nosso tema principal, eu gostava, se conseguires, eu sei que às vezes não é fácil, mas se conseguires escolher 3 óleos essenciais que pudesses recomendar a uma grávida, porque assim, nós sabemos que existem muitas contraindicações, é verdade, não queremos assustar ninguém, mas elas existem e tu também fazes essa sensibilização nos teus cursos e nos teus acompanhamentos para aquilo que devemos ter cuidado, porque às vezes as pessoas estão muito focadas, e agora só deixando aqui uma nota breve, as pessoas às vezes estão muito focadas naquilo que podem usar, mas esquecem-se que também é importante saber aquilo que não podem usar. E vamos até fazer estas duas indicações. E saber o que é que de facto podemos usar, até onde é que podemos usar, de que forma é que podemos usar, é super, super importante, e isso as pessoas, as grávidas neste caso em específico, já podem ter acesso a toda essa informação diretamente contigo. Mas se quiséssemos escolher aqui 3 óleos essenciais seguros para as grávidas, ou aquelas tuas 3 escolhas que dizes assim, bem, uma gravidez, estes 3 óleos essenciais, mesmo que não seja para usar de manhã à noite, atenção, em situações SOS, quais é que seriam as tuas escolhas? Então, olha, eu por acaso, esse é dos temas que eu falo inicialmente logo com as grávidas. Porquê? Porque muitas delas, elas pensam que para utilizar a aromaterapia tem que ter uma casa cheia de óleos essenciais. E a verdade é que não é necessário. Existem óleos que são daquele tipo de óleos indispensáveis para a grávida para ter para várias situações. E olha, para mim, o primeiro de todos é o lavanda, lavanda verdadeira, ou angustifolia, que é muito conhecida por lavanda verdadeira. E para mim é dos óleos do topo que deve ser utilizado e que pode ser utilizado nas grávidas. E o mais interessante disto é que depois pode ser utilizado com os bebés. E, portanto, estamos aqui a investir numa solução que pode ser utilizada na gravidez, mas depois, quando o nosso bebê nasce, podemos utilizar com ele. E este óleo pode ser utilizado para ajudar a dormir, numa dor localizada, para relaxar aquelas grávidas que são mais ansiosas, mais estressadas, que ainda continuam a trabalhar durante a gravidez e que têm trabalhos muito estressantes. É um óleo que ajuda imenso. Portanto, existem as pulseiras de aromaterapia que podem ser aqui um grande aliado nesta utilização. Depois, sem dúvida alguma, o óleo essencial de limão, que para mim, portanto, que tive azia, foi daqueles óleos que é mesmo super, super utilizado e que pode ser aqui uma grande ajuda, porque a azia, os enjoos, as náuseas podem tornar-se muito desconfortáveis para a grávida, podem diminuir a qualidade de vida e muito da grávida. E, portanto, este óleo é sem dúvida um óleo fantástico. É um óleo imunostimulante, portanto, a grávida precisa de um sistema imunitário estimulado, porque todo o seu organismo está concentrado na formação do bebê e, portanto, acaba por ter momentos em que o seu sistema imunitário, as suas defesas estão mais em baixo. Portanto, é fantástico também nesse aspecto. E depois é um óleo cítrico, que é um óleo que ajuda ao bom humor, ajuda a dar energia. Portanto, tem tudo aqui para ser utilizado com a maior eficácia e os mais resultados possíveis. Depois, em terceiro lugar, eu foco um óleo que é um óleo que não deve ser utilizado com muita frequência, mas que é um óleo que tem um poder maravilhoso, que é o óleo de tea tree ou melaleuca, que é um óleo que tem um efeito anti-inflamatório, antibacteriano e, portanto, nós estamos a falar aqui de um óleo que pode perfeitamente substituir um brufeno,
pode perfeitamente substituir, pode até evitar a utilização de um antibiótico, que existem situações que a grávida pode necessitar disso, nomeadamente, por exemplo, em nível de higiene oral. A higiene oral tem momentos ali muito críticos durante a gravidez e o melaleuca pode ser um excelente aliado nesse aspecto. Portanto, eu digo sinceramente, estes três óleos para mim são sem dúvida alguma o top 3 dos óleos essenciais para grávidas. Ok, ok, ok. Se tivesse assim muito rapidamente falar de um, dois óleos essenciais, e eu tenho as minhas escolhas, mas vou-te deixar falar, que muitas das vezes acabam por ser erradamente recomendados a grávidas, ou muitas das vezes usados pelas grávidas, porque até já têm em casa, e que devem ter o máximo de cuidado possível com esse tipo de óleos essenciais. Queres deixar aqui, por exemplo, duas sugestões para terem mais cuidado nesse sentido? Olha, se calhar os dois óleos assim que mais me falaram, que utilizaram durante a gravidez, muitas das vezes até recomendados em locais que vendem óleos, provavelmente as pessoas não têm informação ou têm uma linha de pensamento diferente da nossa, é normal, eu respeito isso. O óleo de hortelã-pimenta é dos óleos mais recomendados durante a gravidez, nomeadamente nas enxaquecas. Existem muitas grávidas que têm enxaquecas. E muitas das vezes é-lhes recomendado o óleo de hortelã-pimenta, não só a nível de enxaquecas, como também em descongestionamento nasal. E depois temos também o eucalipto. O eucalipto também já tive algumas grávidas a que lhes foi recomendado o eucalipto, nomeadamente em situações de congestão nasal, ou grávidas que têm assim mais problemas respiratórios, já houve situações de recomendação do eucalipto. E pronto, são óleos que eu não recomendo, está bem? Deixar aqui o alerta de que durante os 3 primeiros meses da gravidez é preciso ter muita atenção na utilização da aromaterapia, evitar ao máximo. Obviamente que pode haver situações que temos de recorrer, porque os desconfortos já são maiores do que a qualidade de vida da grávida e nós aqui temos de ajudar a grávida, é necessária, é mesmo obrigatório ajudar a grávida, mas se nós conseguirmos evitar a utilização de óleos essenciais no primeiro trimestre, tanto melhor. A partir daí já podemos começar a utilizar de uma forma regrada, como é óbvio, e ter sempre muita atenção, nós temos de ter sempre muita atenção ao historial clínico da grávida. Eu tive situações de uma grávida que lhe foi recomendado o óleo de hortelã-pimenta e ela tinha hipertensão. Portanto, temos de ter muita atenção a este tipo de. Só deixar aqui estes dois alertas, porque acho que é importante nós focarmos para que as pessoas percebam que a aromaterapia é à base de soluções naturais, os óleos essenciais são 100% naturais, mas é preciso ter muita atenção na sua utilização. E é por isso que nós aqui É, estamos, enquanto aromaterapeutas, para ajudar nesse aspecto. exatamente, é para ajudarmos aqui um bocadinho também na consciencialização e na percepção de que, de facto, não é por. Muitas das vezes nós temos uma dor de cabeça, como estavas a dizer, ou temos enjoos, vamos à internet, enjoos óleos essenciais. O Dr. Google é excelente e vai-nos dar 500 mil sugestões e a maior parte delas vão ser, se calhar, a hortelã-pimenta, por exemplo, não é? O óleo essencial da hortelã-pimenta. O que é que nós vamos olhar para aquilo? Ok, então se eu tenho enxaquecas e se é isto que é recomendado, ou se eu estou com enjoos, e se normalmente toda a gente utiliza o hortelã-pimenta para os enjoos, então eu vou usar na mesma. Não, é preciso pensar, ok, eu poderia usar noutra situação, neste momento, se eu estou grávida, tenho que ter este cuidado de ter a certeza que posso usar isto durante a gravidez. Não é porque toda a gente utiliza nas enxaquecas e funciona, que eu, mesmo estando grávida, posso usar também que também vai funcionar. Se calhar também vai funcionar na enxaqueca, mas temos que pensar que existe um bebê dentro do corpo da mulher que está em formação, um organismo muito sensível ainda, muitas das vezes ainda muito no início da própria gravidez, e não podemos olhar para a utilização dos óleos essenciais da mesma forma quando estamos grávidas do que quando não estamos grávidas. Não quer dizer que o óleo essencial não seja bom para enxaquecas, claro que é, mas a questão é que a mulher está grávida, se está grávida deve ter outros cuidados, e é mesmo isso que estavas agora também aqui a partilhar, a mostrar um bocadinho também esta necessidade de ter esta consciência, porque às vezes eu também noto muito isto, que as pessoas dizem, não, então se dá para enxaquecas eu posso usar, mas se estás grávida não é bem assim, é preciso ponderar. Em algumas situações, outras sugestões até poderiam ser aceites.
não é? Mas há determinadas sugestões de óleos essenciais que não podem ser feitas a grávidas como são feitas a todas as outras pessoas em qualquer fase da sua vida, não é? Então, aqui ainda em relação à gravidez, já deste-nos aqui três sugestões seguras, já nos deste dois alertas, por assim dizer, muito recomendados nesta fase, que de facto é necessário ter muito cuidado. E também gostava que pudesses aqui sugerir, se tiveres em mente, três óleos essenciais que sejam excelentes também no pós-parto, neste processo após o nascimento do bebê. Quais é que seriam as tuas sugestões? Se selecionasses três óleos essenciais fundamentais para o pós-parto, quais é que seriam? Olha, antes de mais, gostava muito de dizer que a aromaterapia pode ser um excelente aliado durante o trabalho do parto. Portanto, Bem, é verdade. podemos deixar aqui a ideia de que a epidural é que resolve tudo e, portanto, nós temos epidurais naturais, podemos recorrer aqui a óleos essenciais que nos ajudam não só a diminuir a ansiedade, que nos ajudam a controlar a respiração, que ajudam a favorecer as contrações, a aumentar a velocidade do trabalho de parto. Existe uma série de óleos que nos podem ajudar nesse aspecto. Em relação ao pós-parto, nós passamos por uma fase em que o nosso corpo está, obviamente que depois depende um bocadinho do tipo de parto, mas passamos por uma fase que nós estamos a voltar à fase inicial no antes gravidez. E depois existe uma série de soluções que devem ser utilizadas durante o pós-parto para que nós possamos voltar à fase inicial da melhor forma. E uma das coisas que eu recomendo sempre e que muitas das grávidas não sabem é que a solução anti-estrias deve ser utilizada até um mês e meio, 2 meses após o parto. Porquê? Porque os nossos tecidos estão a voltar à fase inicial e não é por estarem a comprimir que eles deixam de poder fazer estrias. Portanto, aqui a solução anti-estrias é fundamental. E tal e qual como recomendo durante a gravidez, recomendo no pós-parto os óleos vegetais, nomeadamente o óleo vegetal de amêndoas doce, o de rosa mosqueta, são óleos vegetais que ajudam muito nesta, como se fosse uma solução anti-estrias que nós compramos na farmácia, que compramos no hipermercado, não interessa, mas é uma solução que é muito, muito útil e eficaz no combate às estrias. Depois, é muito importante nós percebermos que o sono é fundamental neste processo do pós-parto. Não só para o nosso organismo interiormente fazer todo o seu processo, toda a regeneração celular, mas também porque nós precisamos de estar bem para cuidar do nosso bebê. E o óleo de lavanda ou de camomila romana, há pessoas que gostam mais de um, outras mais do outro, são óleos que podem ajudar muito e que podem ser um grande aliado em termos de diminuir a ansiedade, diminuir o stress, ajudar a relaxar e ajudar a dormir. Depois, outra solução que não é diretamente óleo essencial, mas que eu também gosto de falar, que são os hidrolatos, que eu costumo dizer que são as águas poderosas provindas das extrações dos óleos essenciais. E os hidrolatos podem ser muito, muito importantes na lavagem íntima da mulher. Portanto, quando nós estamos a ver que, no caso de haver uma episiotomia, no caso de haver ali um pontozito que nos está a incomodar mais, nós temos hidrolato de lavanda, temos o hidrolato de melaleuca, que são águas fantásticas que têm pequeninas quantidades de óleos essenciais que nos ajudam a evitar infecções das costuras e nos ajudam a fazer, têm uma ação antisséptica e que nos ajudam aqui neste processo de recuperação pós-parto. Portanto, estas três soluções, que não diretamente só óleos essenciais, mas para mim são aquelas três que eu recomendo à grávida ter já preparadas para depois o pós-parto ser muito mais tranquilo. Ok, então já temos aqui a nossa mala da maternidade ou a nossa mala da gravidez feita. Temos desde o momento que descobrimos que estamos grávidas até o pós-parto e depois todos os desafios que possam surgir com o recém-nascido. Temos a lavanda verdadeira, a lavanda longestifolia também. Temos o limão, que já mencionaste também. Temos os hidrolatos, mencionaste alguns hidrolatos fundamentais, o hidrolato de lavanda, o hidrolato de melaleuca, o árvore do chá ou tea tree, pronto, tem os vários nomes, Uhum. falamos de todos, por acaso de conhecerem de alguma forma.
Falaste também dos óleos vegetais, super importantes, efetivamente, na parte da cosmética e na nossa pele, nosso maior órgão, que também ele é aqui afetado pela gravidez e bastante, não é? E durante a gravidez e no pós-parto também, como acabaste muito bem de referir, e é verdade, que muitas das vezes é esquecido. Saiu o bebê, agora já não é preciso pôr mais nada para as estrias, e a verdade é que não, falta o processo final, que é aqui, eu costumo dizer que são 9 meses para inchar e 9 meses para desinchar. Exatamente. Portanto, é preciso pensar nisso também, não é? E então, já temos aqui várias sugestões. Acho que não me esqueci de nenhum que tu tenhas Acho que não. Acho que sugerido. referiste todos. Pronto, ok, acho que referi todos. Camomila romana também ficou aqui como uma excelente alternativa que tu também mencionaste. Também falaste do. Qual é que falaste? Falaste mais de um que agora está-me aqui a faltar, mas voltem lá atrás no áudio que vou encontrar todas as soluções que a Cátia acabou de Olha, dizer. deixa-me Mas só pelo dizer menos, mais uma, Liliana, do parto, já que não falámos de nenhuma solução para ajudar no sim, trabalho de podes parto. sugerir, claro. A sálvia esclareia é tipo aquele aliado, é quase o braço direito do trabalho de parto, e então ajuda aqui imenso quando nós já estamos num trabalho de parto, ajuda não só a aliviar a dor, como também a favorecer as contrações. Portanto, é realmente aqui um óleo fantástico que só deve ser utilizado assim que começamos o trabalho de parto, está bem? É fundamental ter isso em atenção. Exatamente, e é sálvia esclareia, Exatamente. porque existem várias espécies de sálvia e é importantíssimo que seja apenas este óleo essencial. Aliás, existem outras espécies de sálvia que, em alguns países, como por exemplo aqui em França, que só são vendidos ao balcão da farmácia, nem sequer estão em venda livre Uhum. por toda a carga tóxica que pode aqui existir na sua utilização. Então temos aqui a nossa mala da maternidade feita. Temos o óleo essencial de lavanda, o óleo essencial de limão, o óleo essencial de árvore do chá, eu sabia que me tinha esquecido de algum, os hidrolatos de lavanda e de árvore do chá são aqui excelentes, e ainda temos vários óleos vegetais que tu sugeriste, como por exemplo o óleo vegetal de amêndoas doces. E então aqui já temos a nossa mala de maternidade, a nossa mala da gravidez pronta para podermos enfrentar praticamente todos os desafios que possam surgir durante a gravidez, no pós-parto, juntando a sálvia esclareia, que tu também mencionaste, e no pós-parto também para a mãe e para o bebê. Portanto, temos aqui uma mala super completa, cheia de soluções naturais que vão substituir 1500 produtos que nós sabemos que as mães ficam loucas quando sabem que estão grávidas, vão a correr comprar os produtos que cheiram bem para o bebê. Portanto, temos aqui imensas soluções que podem substituir muitos desses produtos, efetivamente, e temos uma mala natural para podermos levar para a maternidade ou para podermos ter aqui como companhia durante todo o processo de gravidez e no pós-parto. Portanto, acho que tivemos aqui muito, muito boas dicas hoje e trouxeste-nos aqui um conteúdo muito importante para todas as pessoas que nos possam estar a ouvir, e muitas delas, se calhar, grávidas também nos estão a ouvir, e que vão partilhar isto com outras grávidas, nós esperemos, para que exista cada vez mais informação nesta área e neste sentido. E de certeza que tu concordas comigo, porque já concordaste várias vezes, não é por ser natural que não pode ter contraindicações, okay? Que não tem contraindicações. A realidade é que existe aqui uma diferença quando uma mulher está grávida ou quando estamos a falar de um recém-nascido na utilização de determinados óleos essenciais. Todos eles são excelentes, todos eles são muito bons, mas em determinadas situações e não para sempre, para todas as situações da nossa vida ou para todos os elementos da nossa família. Agora, para terminarmos, Kátia, eu ia-te pedir que nos dissesses como é que te podemos encontrar e como é que todas as grávidas e pessoas que o conhecem grávidas, porque toda a gente conhece uma grávida, possam recomendar-te para que elas possam trabalhar contigo ou simplesmente seguir o teu trabalho, ter acesso às tuas jornadas, ter acesso a tudo aquilo que tu vais divulgando nas redes sociais e vais partilhando como conteúdo para que possam cada vez mais fazer este caminho da informação da aromaterapia na gravidez. Então, olha, é assim, eu tenho o meu site, portanto, katia-fernandes.pt, embora que ainda esteja em atualização, eu já tenho tido mais foco ultimamente em termos de redes sociais, nomeadamente o Facebook e o Instagram, onde me podem encontrar através da pesquisa aromaterapeuta Cátia Fernandes. Portanto, no site já estão algumas informações, está bem? Mas seguindo através das redes sociais
podem ter acesso a várias publicações. Eu publico diariamente dicas acerca da aromaterapia, vou fazendo eventos gratuitos, nomeadamente workshops, como também agora estou a fazer as jornadas, porque eu acho que é importante as pessoas terem um contacto com a aromaterapia antes de partirem para algum tipo de projeto pago, porque as pessoas têm de perceber se realmente isto lhes faz sentido, e eu acho que é muito interessante estes eventos gratuitos, sejam workshops, sejam jornadas, diretos. Portanto, nas minhas redes sociais têm acesso a todas essas dicas gratuitamente. Também poderão aderir à minha lista WhatsApp, onde recebem nos seus telemóveis com frequência dicas exclusivas sobre a aromaterapia, mas poderão ir logo diretamente ao meu site, portanto, katia-fernandes.pt, e têm acesso a tudo, a todos os links para as redes sociais e tudo isso. Ok, ok, muito obrigada. Vamos colocar aqui o link na descrição deste podcast para que toda a gente possa diretamente entrar no teu site e ver todas as atualizações, os novos eventos que vais sempre organizando nesta área e também todos os programas que vais tendo disponíveis, como é que podem seguir os teus diretos, todos os conteúdos que tu transmites. E também aproveito para dizer que também tens a tua página dentro do Instituto Português de Aromaterapia, portanto também podem ir lá e procurar a Kátia Fernandes, que vão encontrar aqui a nossa magnífica instrutora online, a técnica de farmácia, aromaterapeuta, mãe também, que isso também é muito importante, também é um papel muito importante, que tem aqui toda esta energia e toda esta vontade de poder ajudar tantas grávidas que precisam dela e que precisam deste apoio de uma utilização segura da aromaterapia durante este processo, seja a gravidez, seja o pós-parto, ou seja mesmo até o próprio parto, não é? Que estávamos a falar há bocadinho, que também eu esqueci-me aqui um bocadinho entre os dois, mas a realidade é que ele existe e é um momento fundamental e que a aromaterapia também pode ajudar. Portanto, Kátia, muito, muito obrigada por teres aceito aqui o nosso convite, por todos os conteúdos que tu acabaste de partilhar connosco, todas as dicas que acabaste de dar, pela construção aqui da mala da maternidade ou da gravidez que o fizemos aqui em conjunto, e que agora este podcast fica disponível para todas as pessoas que possam ter acesso a esta informação e podem partilhar à vontade com todas as grávidas que vocês possam conhecer. Obrigada, Liliana. Muito, muito obrigada pelo convite, e espero que nós tenhamos ajudado mais grávidas a saber mais, não só sobre a gravidez, como também para utilizarem as soluções naturais durante estes 9 meses maravilhosos. Obrigada.